Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos mais uma vez falar de série, vamos falar de Band of Brothers e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu estou com o Anderson. E aí pessoas, tudo bem? Por que a gente vai falar de Band of Brothers agora, em 2021? Eu sou o Vinícius e bem, vamos falar de Band of Brothers primeiro, porque é uma série... Primeiro, nosso amor por HBO continua, né? Vamos mais uma vez falar de uma produção da HBO, que foi lançada lá no dia 9 de setembro de 2001, então a série tá completando 20 anos agora de seu lançamento original, que saiu na TV, né, na HBO, e a gente resolveu comentar, né, conversar um pouco sobre essa série que é uma série, primeiro, de um canal que a gente gosta muito, é uma das principais séries já feitas na história da televisão, facilmente, e a gente queria também conferir, reassistir, vamos aí comentar um pouquinho do que acontece nesses 10 episódios dessa série que foi lançada, como eu comentei, lá no dia 9 de setembro de 2001, e foi até dia 4 de novembro de 2001 também, com 10 episódios na sua temporada, sua única temporada, né? Uma minissérie super especial. Não só isso, né? Faltou uma outra coisa também, é que eu acho que essa pra mim é a mais importante. A gente tá vendo uma série sobre soldados americanos na Segunda Guerra Mundial, combatendo nazistas, e em 2021 ainda tem nazistas de volta. Infelizmente sim. É um tema que não ficou no passado. Na verdade é um tema que nunca ficou no passado, né? Ele é super recorrente, vira e mexe. Obviamente a gente tá vivendo tempos nebulosos, tá pior, e que as pessoas estão tendo mais coragem de voltar. Mas bem, por todos esses motivos, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre Band of Brothers, essa série da HBO, que estreou lá em 2001, como eu comentei, teve uma ótima audiência, né, na época, uma série que teve uma incrível audiência, e curioso, né, ela estreou no dia 9 de setembro de 2001, 2 dias antes dos atentados de 11 de setembro, né, e a HBO tava fazendo uma campanha gigantesca de marketing da série, né, eles estimam que eles gastaram mais ou menos 15 milhões de orçamento de marketing, né, a série é uma das mais caras da história, né, o orçamento de 125 milhões, né, pra sua produção, quando a gente assiste a gente entende o porquê, né, e só na campanha de marketing a HBO investiu 15 milhões de dólares, e acabou tendo que parar de vincular os anúncios após os atentados de 11 de setembro, mesmo porque imagina os anúncios de uma série como Band of Brothers, né? Devia ser tiro, porrada e bomba a todo momento que passava ali na TV. A série é baseada num livro, né? No livro do Stephen E. Ambrose, de mesmo nome, Band of Brothers, né? E aqui no Brasil eu acho que ela chegou com o título de Irmãos de Guerra, e em português de Portugal é Irmãos de Armas. Qual que é mais legal? Eu acho que honestamente, eu queria que chamasse Irmãos Coragens, mas aí já tem uma novela com esse nome. Não podia, né? Não podia. É patente da Globo. A série ela foi desenvolvida principalmente pelo Tom Hanks, pelo Eric Anderson, e eles passaram alguns meses, né, esboçando os detalhes da trama, os episódios individuais, todos os acontecimentos, e o Steven Spielberg, que também é acreditado como um dos produtores executivos e criadores da série, ele serviu mais como um cara que deu uma olhada final no processo, né, aquela, não corrigida, mas aquela opinião gabaritada, sabe? Mas que também deu aquela avalizada também, né, porque se não tem o aval dele, eu acho que a HBO não ia gastar 125 milhões de dólares numa minissérie. Sem dúvida nenhuma, né? Sem chances. Ainda mais... Principalmente. Mas o Steven Spielberg, ele participou, tipo, ativamente não quer dizer que, tipo, ele só viu o final, sabe? Ele participou ativamente também, só que ele não era o cabeça, tá ligado? Exatamente, só que esse é o ponto. Eu acho que sem o envolvimento dele, teria sido um processo mais difícil. Sem o filme do Resgate do Soldado Ryan de 98, teria sido impossível. Exatamente. Como muitos acreditam que Band of Brothers é a evolução natural do Resgate do Soldado Ryan, né? Que tinha sido lançado pelo próprio Spielberg 2 anos antes. E além, né, do Tom Hanks, do Eric Anderson e do Steven Spielberg, também contam com produção, né, pra você criar a história, além do livro, né, que eu comentei do Stephen Ambrose, de mesmo título, tem os veteranos da Easy Company, principalmente o Donald Malarkey, que ajudaram muito com os detalhes históricos que são apresentados na série. Série essa que foi indicada a 19 prêmios do Emmy, ganhou 6 Emmys fora Globo de Ouro, Guild Awards e várias premiações que
a série participou. Vocês viram o vídeo deles recebendo a melhor minissérie no Emmy? Sim. Não, eu não vi. É muito da hora, cara, porque todos estão os veteranos lá, tá ligado? Da Easy Company, velho. Puta, que legal. Vou procurar depois pra ver. Mesmo. Normalmente eu consigo assistir antes, esse eu não vi, esses de premiação, mas esses são bem legais de ver, mas eu imaginei que poderia acontecer isso, né? Aí sobe lá no palco, sobe o Major Winters, tá ligado? É bem legal, velho. Bem legal. E bem, como o Everton já comentou rapidinho, a série narra a história da companhia Easy, né? Dessa Easy Company, ou a Companhia E, que é o 56º Regimento de Infantaria Paraquedista do Exército Americano e o 101ª Divisão Aerotransportadora, os Airborne, né, que aparece ali, a gente vê em vários lugares agora, é a Companhia Aerotransportadora, essa 101ª Divisão Aerotransportadora, que tem uma participação fundamental na Segunda Guerra, né, então, a série, o Band of Brothers, começa ali desde da preparação da Companhia E para participar do dia D, né, o famoso dia D, o ataque dos exércitos americanos e ingleses à Praia da Normandia na França, lá no dia 6 de junho de 44, até chegar no Ninho da Águia, né, naquele retiro em que a guerra já estava no final, né, que o Hitler acaba perdendo os alemães junto com ele, e a galera do eixo toda acaba findando essa Segunda Guerra Mundial. E, primeiro detalhe, ninguém aqui é especialista em Segunda Guerra Mundial ou fatos históricos, né, então a gente vai comentar alguma coisa da série, obviamente, o que acontece, mas sim os detalhes grandiosos dos acontecimentos, né. E pra começar, eu quero que vocês deem a opinião de vocês, o que vocês acham em termos gerais de Band of Brothers, se vocês assistiram na época do lançamento da série, se vocês acompanharam um tempo depois, se vocês reassistiram agora, se vocês não tiveram contato com a série, se foram assistir agora, quem tava naquela eterna naquela lista de um dia eu assisto. Só pra corrigir, 56ª Companhia. Então, eu imaginei que tava errado, mas vocês concordaram? 50ª. É difícil, né? Eu não, porque a gente vê todo dia, não numerar o ordinal que a gente vê todo dia, né? Tô perdoado, então. Cara, de maneira geral, assim, maneira bem geral mesmo, é uma das melhores coisas que a TV já fez e vai ser uma das melhores coisas que a TV já fez durante muito tempo, sabe? Eu nunca tinha assistido o Band of Brothers, cara. Sempre era uma série que tava na minha lista, cara. Sempre eu falei, mano, eu quero assistir. Mas nunca parei pra assistir, cara. E quando parei pra assistir, realmente, não tem o que falar. É uma das melhores coisas que você pode assistir, sabe? Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu baixei quando começou esse conceito de nossa, a gente pode baixar séries e filmes pra assistir em casa? Legalmente não pode, mas a internet tá aí, né? Teoricamente esse conceito não mudou aí. não então, pode. Exatamente, é isso que eu tô falando. Legalmente ainda não pode. Mas a gente assistiu tudo no HBO Max ali, bonitinho, né? Pagando a mensalidade todo mês. Mas eu lembro que quando eu achei anos atrás, anos antes de sequer inventar o conceito de streaming, uma das primeiras coisas que eu procurei na internet pra assistir, porque é tudo aquilo que eu ouvia falar, como eu falei, eu já fui assinante de revista de cinema, então tinha aquela coisa do filme, e aí a série e tal, e todo mundo elogiando, eu preciso ver isso. Aí eu tive a chance de ver, e eu diria que não só uma das melhores coisas que a TV já produziu, mas eu digo que ela é a joia da coroa da HBO, sabe? Existe, a HBO historicamente sempre foi muito grande, sempre fez muita coisa boa, mas existe a HBO pós Band of Brothers e ela antes de Band of Brothers. São duas patamares de isso é HBO totalmente diferentes, sabe? E ao lado delas eu coloco The Wire e The Sopranos. Eu acho que são os três assim, você fala, putz, o que a HBO fez de bom na vida? Você fala essas três, fala, caralho. Não, já é o suficiente, não precisava de mais nada. É basicamente aquilo, Anderson, só pra pontuar, que eles falam que o próprio slogan da HBO não é TV, é HBO, né? Isso, exatamente. Mas só voltando rapidinho, ao passo que Game of Thrones ela é uma série, é a mais popular série da HBO de longe, isso não tem dúvida, porque foi feita com internet, as pessoas comentavam todos os episódios, semanalmente, etc. Tudo aquilo que a gente já falou no episódio de Game of Thrones. Pro ouvinte que não escutou, escute que tá bem legal. Mas não tem como, a maior produção da história ainda é essa. The Pacific, depois da própria HBO, foi gastar mais dinheiro, mas não é tão grande quanto. Não sei se dá pra... Só assistindo pra entender o que quer dizer, sabe? Cara, eu tinha assistido, eu acho que eu cheguei a começar Band of Brothers, sei lá, nessa época de assistir em altas qualidades, você tem um pouquinho mais de dificuldade pra assistir, mas eu nunca tinha assistido a série por completo, mas eu, na minha curiosidade, eu já tinha visto, assim, em várias cenas das batalhas da série no YouTube, né? Pesquisas mesmo, por interesse do tema, Segunda Guerra Mundial, e assistindo filmes como O Resgate do Soldado Ryan e outros filmes que se passam
passam nesse período. Aliás, uma filmografia extensa, né? Que toda hora tá saindo um filme novo sobre guerra, sobre ou guerra, Primeira Guerra, ou principalmente a Segunda Guerra Mundial. Eu já tinha assistido várias cenas de combate, mas você assistiu todo, né? Os 10 episódios, como a gente assistiu aqui pra gravar o episódio, o impacto, ele é imediato, por mais que seja uma série de 20 anos atrás. O que é mais impressionante ainda, eu acho, depois que você assistiu. Eu imagino pra quem assistiu na época, e tava vindo do sucesso que foi o Resgate do Soldado Ryan, que eu falei que foi essa evolução natural, com certeza deve ter sentido exatamente isso, de como eles conseguiram transportar aquele grande filme do cinema que retrata o período da guerra pra tela da TV e fazer de uma maneira tão grandiosa quanto ou maior, né? Maior em termos de tempo, de gastos, isso a gente pode até comentar, e também de qualidade de produção. Não, porque Band of Brothers não é uma minissérie de 10 capítulos. Ela é um grande filme de quase 8 horas, cara. Sim. A realidade é essa. Com certeza. Acho que são 11 horas, eu acho, de produção total. Alguma coisa assim, chega mais ou menos nesse tempo. Mas é exatamente isso que você tá comentando. E você assistindo 20 anos depois, você fica completamente impactado e você consegue ver ali a quantidade de trabalho e como é uma produção grandiosa que se preocupa com os detalhes e foi feita de uma maneira que não tem como não ficar marcado, e como o Everton comentou, que vai continuar sendo uma das grandes séries que já foi feita na televisão, né? Que trouxe não só esse aspecto da grandiosidade do cinema pra TV, mas também investiu em qualidade pra uma série que era semanal, que a pessoa ia parar lá e assistir, e não é à toa que é uma série que foi muito comentada durante todos esses anos e vai continuar sendo comentada e listada ali como grandes séries da TV. É difícil você desprender, você tá assistindo todos os episódios, eles te marcam de alguma maneira e, cara, não consigo encontrar, assim, aspectos negativos assistindo Band of Brothers, de verdade. Até tem uns, mas assim, é como se fosse um grão de areia no meio do deserto, sabe? E assim, tem algumas coisas como, isso é uma coisa também que a gente não vai perceber assistindo a série, só se você for um historiador com muito conteúdo, que são divergências históricas que você, depois de dando uma pesquisada, você vai vendo que elas existem, mas não é algo que vai te atrapalhar na série, porque você provavelmente não vai saber isso, né? Então, muitas vezes são divergências assim, essa batalha não aconteceu de noite, ela foi de dia, essa outra batalha aqui não tinha essa companhia, ela tava em outro local nesse momento, eles mataram um número menor de pessoas do que é mostrado na série, ou então alguém que a gente falou que morreu na série, na verdade ainda tava vivo à época da série, que aí tem um caso desse, eu esqueci o nome agora do militar, que ele tava vivo, mas a produção deu ele como morto, e só depois do lançamento da série é que a família procurou pra falar, não, ele tá vivo, ele tá aqui e tal. Sim. É o Albert Blythe, é o do... Isso, o Albert Blythe, o que fica, ele tem o episódio dele da cegueira... Eu esqueci o nome, tem um termo técnico agora que eu esqueci. Cegueira histérica, né? Cegueira histérica, obrigado. Então assim, mas são coisinhas tão diminutas que se você parar pra assistir o todo, você nem lembra que elas existem, pra falar a verdade, cara. A gente tá citando por exercício da profissão, mas não atrapalham absolutamente nada, elas não fazem diferença pro que a série quer contar. O que mais me agrada na série não é só o nível de detalhes da recriação das batalhas recitadas elas são bem feitas, são bem coreografadas, é usado um monte de... É tudo muito bem feito, a parte técnica é muito bem feita. E a série, ela pega pra mim o que é mais perigoso, que é você abordar centenas de personagens, que poderiam ser um monte de personagens no meio do nada, e todos eles têm... Você consegue pensar a personalidade deles e entender o que eles estavam fazendo ali. Sim. Por menor que tenha sido o tempo deles em tela. Tem personagem que aparece e morre 10 minutos depois, ao longo do... Spoiler, era uma guerra. Então, sim. Sabe, você consegue se importar minimamente com todos eles que aparecem, por menor que seja o tempo que eles têm em tela. Com certeza, isso você colocou muito bom. Muito bom. Isso você colocou muito bem. Porque realmente tem, assim, uma quantidade absurda de personagens, assim, personagens ativos que participam, que tem algum tipo de diálogo. Figurantes, eu nem sei quantos tem, é uma quantidade, assim, absurda. São números realmente... Quando a gente fala em números, a série realmente tem números muito grandes. Se eu não me engano, são 500 papéis com falas, tá ligado? Alguma coisa nesse nível. É muita gente que fala. E é bem interessante porque, por mais que você esteja assistindo os episódios, e a gente tá falando de uma série aqui que ela não é uma série, assim, que é uma série que tem um fato histórico, mas todos os episódios eles são construídos de uma maneira quase de missão, né? Tá acontecendo algum fato ali, você vai entendendo o que tá acontecendo dentro do episódio, dentro de um grande aglomerado que é a Segunda Guerra Mundial. A gente tem, sim, um personagem que a gente pode dizer que é o principal, apesar de não ser a história guiada por ele, e pelos acontecimentos dele, que é o Richard
Dick Winters, né, que é vivido pelo Damian Lewis. Ele tem um destaque maior, apesar de não ser o protagonista que a gente tá acostumado a assistir numa série, que a história segue o que acontece com aquele personagem. Não é assim que funciona aqui no Band of Brothers. Só tem um episódio realmente centrado nele, que é o 5º episódio, e eu acho que é o Crossroads, eu acho que é um dos que eu mais gosto, porque principalmente, grande parte do episódio, apesar de terem as cenas de batalha, ela se passa muito mais nos pensamentos do personagem, é tudo ele lembrando de coisas que ele viveu, de quem ele matou, da batalha, etc. Então tudo isso a gente vê meio que num aspecto de retrospectiva, e é o máximo que dá pra chamar assim, ele é o protagonista. Sim, com certeza, é o máximo. E mesmo assim, você se importa com os personagens que estão aparecendo ali, porque você consegue, você fala, puta, eu sei que é esse personagem, ele já apareceu, ele é de tal jeito, ele é engraçado, ele é medroso, todo mundo tem a sua característica, mas eu não sei o nome dele, porque realmente não dá pra você saber o nome dos personagens, porque acontece muita coisa e aparece muito personagem. Uma coisa que eu acho muito legal do Band of Brothers é o início dos episódios com a manifestação, os próprios veteranos falando mais ou menos qual era a temática que ia ser abordada no capítulo, né? Eu achava isso muito da hora, velho. E o legal também, que eu acho que constrói bem a sua atenção pros acontecimentos do episódio e pra série como um todo, é você não dar o nome, porque não aparece o nome de quem são os veteranos ali no início dos episódios, né? Você vai descobrir quem são aquelas pessoas que estão fazendo os depoimentos lá no último episódio da série. E isso é muito legal, né? E isso é bem legal, tipo, funciona bem. E uma coisa também legal durante a série, né, que a gente tá falando que aparecem, assim, um monte de personagens, né, de atores com fala, e tem vários atores que, quando fizeram Band of Brothers, apareceram ali, e que não eram conhecidos, e hoje são grandes estrelas, estão em grandes produções ali. E tem vários que aparecem num capítulo e morrem no mesmo capítulo, então a gente tem vários, assim, o Damian Lewis, que vive o personagem que a gente colocou aqui como principal, né, o Major Winters, obviamente, é um cara famoso, é um ator que tá fazendo séries, mas aí a gente tem outros atores que talvez sejam até mais famosos que ele hoje em dia, né? Sem dúvida. Então, esse papel lançou ele pra fama nos Estados Unidos. Ele já era reconhecidamente um bom ator de teatro na Inglaterra. Uhum. Você vai pesquisar depois ele contando de como ele fez o teste, etc. Ele falou, putz, mandei mal e tal. Sim, ele tava bêbado. Ele tava bêbado, não, ele foi de ressaca. Eu fiquei com vergonha, tava bêbado. Aí no outro dia o agente dele, você acordou? Ah, acordei e tal, não sei o que. Pega um voo pra Los Angeles que o Steven Spielberg quer falar com você. Ou seja, o cara foi aprovado, não tinha nem como, né? Sim, ele tava de ressaca, mas eles passaram, imagine que Torre de Babel, né? Esses atores aí de várias nacionalidades, de vários lugares participando, né? Só pra falar, né, que eu falei dos atores, tem lá Michael Fassbender, tá na série, James McAvoy, Tom Hardy, Simon Pegg, o Andrew Scott. O Jimmy Fallon apareceu lá. Eu falei que Jimmy Fallon, mano, aleatório, né? Mas são várias pessoas, vários atores. O Jimmy Fallon, apresentador, ator também, muito famoso comediante. Pra mim, um dos melhores personagens da série e uma das melhores interpretações da série, que é a do Donnie Wahlberg. Sim, o Donnie Wahlberg, irmão do Michael Wahlberg, né? Pra você ver como às vezes quem nasceu antes geralmente rouba o talento da família. Foi a mesma coisa entre o Sócrates e o Raí, por exemplo. E tem todas essas coisas que você tá assistindo agora, e principalmente nesse exercício de assistir um tempo depois, você tá assistindo, pô, James McAvoy, olha aí e tal. Cara, essa série, se fosse feita hoje, ela ia custar umas 10 vezes esse orçamento, viu? Só pra pagar os caras. Eles têm uma estimativa era 125 milhões na época, hoje ela ia custar uns 180 milhões. Eles fazem uma estimativa não, assim. Isso é só correção da inflação. Eu tô falando pagar o cachê desses caras que hoje são mega estrelas. Ah, sim, isso ia passar, cara, essa série ia passar de bilhão. Fácil. Essas são as estrelas, né? Porque, tipo, os caras conhecidos assim, que você já viu em um monte de série, puta, isso é... Bota mais um monte, né, cara? Bota mais... Ó, você tem o Jason O'Mara, você tem o Kirk Acevedo, tem uma porrada de gente, o Scott Grimes, o Rick Gomes. Cara, é gente assim que, se falar de cabeça, você não lembra, mas na hora que você olhar a foto, você fala, putz, eu já achei vários episódios de série com esse cara. Eu sei quem é. Tem esse ponto. Então, talvez não, você precisa de muito personagem pra rechear. A gente esqueceu do David Schwimmer. Ele tava no auge de Friends, fazendo Ross, e de repente foi fazer uma participação especial na série. O David Schwimmer é um caso, assim, um pouco diferente não. Ele é um ator ele era um ator, talvez, um dos atores, não, é um dos atores, ou o mais conhecido, que faz parte do elenco, né, na hora que aparece ali a primeira vez. Né? Na época, porque era um rosto que participava da principal série da TV, né, que era Friends. Então tem toda essa questão também, e vai fazer um personagem completamente diferente do que ele vai fazer, do que ele fazia em Friends, né, do que o pessoal tava acostumado com ele.
Então eu acho que vale a pena a gente passar rapidamente pelos episódios da série, né? São 10, vamos passar pelos 10 episódios, assim, obviamente a gente não vai dissecar os episódios, mas vamos passar ali, porque a gente tá falando do David Schwimmer, e o principal episódio que ele aparece, de fato, assim, bastante, é o primeiro episódio, né? Primeiro episódio da série, chama Kuhai. É Kuhai que eles chamam? É Kuhai, né? Kuhai. Eu tô pensando se eu tô falando o nome exato como eles estão falando lá na série. Que infelizmente em português isso vai aparecer algo um pouco mais pornográfico, mas não tem culpa, é do idioma, desculpa. Quinta série dessa hora dá uma pressionada, né? Fala assim, eu quero aparecer, mas a gente segura. Pois é. E esse primeiro episódio, né, que ele vai introduzir a Easy Company, né? Vai mostrar a Easy Company treinando lá em Camp Tacoa, que é na Geórgia, se preparando com o capitão, né, o tenente capitão, o Herbert Sobel, que é vivido, como a gente comentou pelo David Schwimmer, e, cara, vai mostrar exatamente ali ele treinando os paraquedistas, né, como eles vão fazer os treinos. Então eles focam muito o que é a Easy Company, e vai mostrando os personagens, alguns personagens que são os rostos que a gente vai encontrando durante a série, né, mostra o Major Winters, que não é um major aqui, né, no começo da série, né. Uma coisa que eu me confundo muito é patente, então não me pergunte patente, se é tenente, coronel, major, vai subindo lá. Eu falo major porque é como ele vai terminar o final, né, ele deve começar como primeiro tenente, acho que é primeiro tenente ou tenente só. Esses primeiros aí é que eu não peguei muito bem, assim, tipo, no decorrer da série, mas, tipo, a ordem, assim, dá pra sacar quando você assiste a série, né? Principalmente na figura do Winters, né, cara? Sim, e a companhia, a Easy Company tá ali em setembro de 43, então eles estão ali se preparando, de fato, pro dia D, né? Pro dia D. Porque é muito interessante, porque eles mostram que realmente foi uma companhia treinada praticamente pra isso, sabe? Eram 2 anos de treino pesado pra isso, sabe? Porque não tinha essa questão, até podia ter, sabe? Mas específico dos paraquedistas, sabe? É muito interessante isso aí, mostrar que realmente não era uma coisa assim, juntou meia dúzia de malaco, vamos pra lá. Não, foi um negócio totalmente treinado, sabe? Cara, eu gosto, esse é o primeiro episódio, é um episódio pra você introduzir mesmo os personagens, e depois você vai vendo que não é uma história que vai contar ali o drama dos personagens, assim, como protagonistas, como a gente comentou, né? Mas sim que vai focar muito mais em acontecimentos ali em episódios fechados. Então esse é muito mais pra mostrar o Sobel, pra mostrar como funciona. O capitão, o Sobel, ele é aquele cara que é um disciplinador rígido, mas na verdade é um grande pau no cu, né? Ele fica caçando problema muitas vezes, é o cara que faz inimizade, que ninguém gosta dele, e é um cara que ele manda muito mal quando foi pros testes lá, de fato, que ele viveria na guerra, né? De batalhas, de táticas. A diferença da liderança do Winters, né? É um episódio muito importante pra isso, pra mostrar a diferença do tipo de liderança, né? E tem o Simon Pegg, né, nesse começo, né? Só aparece aqui, né? Quando eu vejo o Simon Pegg, eu falei, não, ele vai fazer alguma piada. Mas eu falei, não vai fazer piada. Não fez piada. Ele foi sério. Não, a piada era ele. Era ele estar ali, né? Cara, mas eu gosto desse episódio porque é um episódio, teoricamente, é o episódio mais de boa da série, assim, com certeza. Porque não tem batalha, né, cara? Que ele não tem batalha e vai terminar num... Aí, quando ele termina, você fala, puta, eu já sei onde a HBO tá gastando dinheiro. Cara, o final desse episódio eu acho muito da hora, velho. Porque o final é o Winters, o Dick Winters, ele tá lá no avião, a caminho da Normandia, e vai abrindo, sabe, a câmera, e vai mostrando o avião dele, depois mostra os aviões em volta e mostra uma cacetada de avião em volta. Eu falei, mano, isso é da hora, velho. E aí o episódio começa já com um tiro na sua cara de monte, assim, os aviões sendo abatidos. Cara, tem um frame de um avião que começa a pegar fogo com todo mundo dentro. Aquilo é muito bem feito, mas é muito dolorido de assistir, sabe? Nossa, sim. Nesse início do próximo episódio, né? Porque eles começam exatamente esse segundo episódio, o Dia dos Dias, ele vai exatamente do ponto que parou, né? Com a descida da Normandia. Esse ponto que você comentou, eu comentei esses dias do Operação Overlord, né? Do filme que tá na Netflix. E a cena inicial do Operação Overlord, ela é muito foda, porque é exatamente isso que eles mostraram no Band of Brothers, né? Mas lá eles filmam e é uma cena muito, muito bem feita mesmo. E aqui também eles entregam uma cena, puta, primorosa. E toda a construção, desde o final, que você vê aquela quantidade de aviões, e depois você vê aquele monte de paraquedistas no céu, e todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. E uma coisa que eu começava a pensar quando eu assistia, principalmente esse segundo episódio, que é realmente a descida dos personagens e tal, e
e a divisão das equipes e tal, depois eles vão se encontrar pra uma batalha. Cara, o quanto de trabalho você tem que ter pra conseguir fazer um ensaio pra tudo funcionar ali de uma maneira orgânica que venda pra quem tá assistindo que aquilo aconteceu daquele jeito mesmo e você tá vendo uma batalha real, que é a sensação que é passada de uma maneira assim primorosa, né? Sim, a série inteira, a parte das batalhas, ela é muito bem coreografada. Os atores, eles tiveram um camp, tá ligado, de 10 dias, onde um cara do exército mesmo, que na série faz o Coronel Sink, né, onde ele é um militar real, tal, de verdade, e ele, mano, ele treinou os caras realmente, sabe? Então, tipo, é muito bem coreografado tudo que acontece, sabe? Essa parte dos paraquedistas, dos aviões, ela tem muito CG, muita coisa assim, mas depois, na parte de em campo, é um absurdo também, sabe? Sim, e esse segundo episódio é legal também, porque o Tenente Winters, o personagem do Damian Lewis, ele acaba assumindo de fato o comando da companhia Easy, né? Porque o comandante, que seria o comandante, né, tem o avião lá. Eles não conseguem definir na série se foi só abatido, se desapareceram, enfim, mas não aparece o comandante, né? Ele acaba assumindo esse comando, muito pelo respeito dos colegas que a gente vê sendo construído lá desde o primeiro episódio. Aí quando a gente vê na batalha, realmente funciona o papel dele como líder, né? Então é um episódio que mostra bastante também o personagem que a gente tem aqui como principal, né? É muito legal a missão nesse episódio, a primeira missão deles, que é destruir lá os canhões lá dos alemães, né? Sim, nossa, é incrível. E já começa a mostrar também essa questão de aparecer um personagem que meio que entra na história, conversa com os personagens e tal, e morre, sabe? E ok, e no caso é o personagem do Andrew Scott, né? É verdade, nesse episódio já, né, no segundo. E nesse segundo episódio tem um negócio legal também, que é aquele do Tenente Spears, que é aquele... O Tenente Spears foi feito pelo ator chamado Matthew Settle. E é aquela questão que ele deu os cigarros pros... Tem uma hora que eles fazem eles capturam, né, soldados alemães, aí fala que ele deu cigarros pra 20 soldados e depois matou todos, só deixou um vivo, né? Então essa criação dessa lenda, vamos dizer assim, dentro do próprio batalhão, que é uma coisa que vai sendo levada, assim, por vários episódios, né? Eles vão comentar em outros episódios lá pra frente dessa coisa do Tenente Spears, que também já aparece como um cara ali que é um destaque, né, dentro da companhia Easy. Não só isso, tem uma cena em um episódio mais pra frente onde os personagens estão numa situação difícil e ele aparece meio que pra salvar o dia. Então, assim, é legal que eles abordam essa coisa da lenda e depois o cara, ele vai conversando com os outros e você vê que ele só fez o trabalho dele, sabe? Ele mesmo não confirma e nem nega nada. Tanto é que ele oferece cigarro pros caras e os caras, não, obrigado, não quero. Sim, viram uma graça também, né? Dos leves momentos, assim, que a gente pode dizer de comédia, apesar de muitos soldados ali serem descontraídos, fazendo piadas e tal, porque a gente tá um monte de homem numa guerra, né? Então uma hora vai sair alguma graça, por mais absurda e triste que seja a situação que eles estão enfrentando, né? Mas acaba criando esse tipo de cena aí que o Anderson comentou. Como o primeiro episódio é mais, assim, boa, esse segundo já tem um episódio, um pouco de batalha, o terceiro episódio, o Carentan, já é um episódio full batalha, né? É um dos melhores episódios da série. Todos os episódios são porrada na sua orelha. Não, a partir daqui todos os episódios são porrada na orelha, tem batalha, talvez o último seja o que tenha menos, mas esse é um dos episódios que eu acho que é mais, assim, quase inteiro de batalha, né? Que a companhia Easy está nessa batalha de Carentan, que é uma batalha super violenta, né? Que é o foco que tem no Albert Blight, que é o personagem que a gente comentou no começo lá, que tem um pouquinho de vertente histórica no que aconteceu, mas é um episódio que foca um pouco mais dele e de como e ele é um personagem que é pegado muito pra você entender o quanto aquela batalha pode mexer com um soldado, né? E pra mim, assim, na questão de batalha, assim, é um dos melhores episódios da série, facilmente, porque é incrível, assim, é uma imersão triste, mas é uma imersão muito forte dentro de uma batalha ali da Segunda Guerra. É dito pelo próprio personagem do Winters nesse episódio que muitas vezes as pessoas, hoje ainda é assim, mas tem mais informação acerca disso, e a guerra também traz muitos horrores psicológicos, cara, porque o cara desenvolveu uma cegueira por histeria e ele não tinha entrado em batalha, ele só da situação, o cérebro dele não aguentou, sabe? Então é uma coisa que não se falava antes, hoje se fala, mas ainda com um certo receio, mas hoje a gente conhece como o transtorno de estresse pós-traumático e etc. Sim. Pra gente ver que, cara, a guerra não é só o tiro ou a ação, a luta, a guerra tem muito do psicológico também. Sim, com certeza, e
cada vez mais isso é levado em consideração, né? E o próprio personagem, né? Ele vai nos picos de ter o primeiro confronto, aí ele fica em choque, aí depois ele volta pro confronto, e depois ele é baleado no final do episódio, né? Que é o que a gente encontra como divergência, né? Cara, essa é a parte que eu acho mais legal, assim, desse episódio, dessa construção de... Ele era um cara que ele sofria da ansiedade fodida, entra na batalha, ele fica cego por histeria, sabe? Depois quando ele recupera, ele meio que faz assim, não, beleza, agora eu sou um soldado e eu vou pra ação, sabe? E na primeira oportunidade ele se candidata a ir pra ação e morre, tá ligado? Mano, é muito chocante, tá ligado? Sim. É muito chocante. Não morre, né? Ele é o caso da diferença né? histórica, mas naquele momento, pra aqueles personagens e pros produtores, ele havia morrido. Ninguém tinha notícia mais dele, etc. E uma coisa interessante pras pessoas que talvez não tenham assistido Band of Brothers terem noção e provavelmente assistiram os Resgates do Soldado Ryan, né? Quando se chega no terceiro episódio da série, ele já tinha usado toda a pirotecnia que foi usada no Resgate do Soldado Ryan. Você tem uma noção, tem mais 7 episódios pela frente. Cara, e eu não sei vocês, mas uma impressão que eu tenho... Foram gastos 14 mil munições por episódio. Sim, cara, é muita coisa. E exatamente é uma coisa que é proposital e te faz imergir mais a situação. Eu ficava incomodado com a quantidade de tiro que eu tava vendo. Eu ficava, caralho, mano, não para de... É tiro pra todo lado, velho. Você fica, tipo, tenso assistindo a situação. Imagina você estar num campo de batalha com aquela quantidade de bala sendo disparada pra todos os lados. Isso você tá falando do episódio 3. No episódio 6, Baston, a munição acaba... Começa a chover bomba. Literalmente tá chovendo bomba. Os caras estão andando com uma bomba. Sabe? É absurdo isso, cara. E você imaginar que isso é uma obra de ficção, né? Uma ficção dramatizada. Só dá pra ter uma vaga ideia de como foi isso realmente. E a maneira que as cenas de ação são gravadas, que aquela câmera chacoalhando pra caramba, sabe? Você não sabendo... Câmera na mão em algumas partes. Sim, exatamente. Você não sabendo o que tá acontecendo. Às vezes, sabe? Às vezes você só vê o cara baixando, só escuta o barulho, cara, é muito imersivo. O próximo episódio, o capítulo 4, é o Substituições. Vai lidar um pouco com a questão dos substitutos, né? Que chegam ali pra ajudar os veteranos na companhia Easy, né? Que é muito tipo, a gente tem várias baixas, a batalha anterior deles foi cheia de baixas, e chegam esses substitutos pra ajudar, e é uma coisa que eles vão comentando sempre durante os episódios mais pra frente também. Eles vão lidar com essa parte dos substitutos, e o combate que tem é um combate em Nu Enem, é um combate, cara, bem forte também, né, que tem nesse episódio. E se você pensar no foco de personagem, tem um foco muito no sargento William White Bill, né, que ele chama o Bull, né, que é o Frank. É um dos que eu mais gosto, cara. Eu gosto pra caramba desse personagem. O personagem é legal. E se eu não me engano, não sei se vocês podem me corrigir se eu estiver me confundindo, esse é o episódio que tem a primeira batalha de tanque de guerra mesmo, que eles estão assim e chegam os tanques. É que eu não sei se eu tô confundindo com o próximo episódio, mas... Não, é esse porque esse é o que eles perderam de Market Exatamente. Garden, né? Esse episódio também, é porque a gente tá no nível de episódio 4, de episódio 3, né, que foi uma de batalha muito intensa. Esse episódio ele se mantém na mesma tensão em quantidade de batalha, porque quando chega aquela cena dos tanques e da batalha com os tanques, é um negócio assim impressionante. E o Bull, ele é dado como morto, né? Depois a gente descobre o que aconteceu com ele de fato. Mas uma outra cena desse episódio que realmente é brutal é quando eles chegam em Eindhoven, na Holanda, atual Países Baixos, né? Que eles mudaram o nome oficialmente. E a cena do que acontece com quem colaborou com os nazistas. É citado que os homens foram mortos e que as mulheres têm o seu cabelo raspado, são humilhadas em praça pública. Muito do que acontece historicamente, aquela coisa de você jogar a mulher em público e todo mundo começar a ofendê-la. Vocês já assistiram um filme chamado Black Book, do Paul Verhoeven? Não. Ele trata exatamente esse período histórico, que a protagonista é a Melisandre. É um filme holandês, né? E a Melisandre do Game of Thrones, né? E ela é uma espiã da resistência holandesa, tal, mas ela tem que meio que ir junto com os nazistas, tal. E trata muito disso daí, dessa parte. Quando eu olhei essa cena, eu falei, pô, me lembrou na hora esse filme. Infelizmente, né? Quem é espiã tem que fazer isso, né? Sim. É um filme legal, cara. Cara, e esse episódio também, assim, em termos de batalha, acho que é um dos melhores da série, assim, é um negócio também impressionante. Desde a chegada na cidade e depois
da parte dos tanques e a questão do personagem do Boo, a questão da sobrevivência dele e tem... A cena que o Boo tá lá se escondendo, cara, e é uma tensão inacreditável, cara, é muito da hora. Que ele coloca a faca na ponta do rifle, né? Sim. E é engraçado não, assim, é bem feito e é legal quando você vê, que nem eu comentei, a gente vê esse monte de personagem lá no primeiro episódio, né, treinando e tal, e a partir daí a série vai focando um pouquinho, assim, não é nada gigantesco, mas foca um pouquinho mais de atenção pra cada um dos personagens ali no decorrer dos episódios, né. Claramente você consegue ver que tem um personagem ali que é mais destacado pra contar uma história maior ou contar a história daquela batalha, e obviamente, pra você fazer um contexto de batalha, né, de acontecimento, pra uma série de TV, destacando o drama de um personagem específico, meio que pra relacionar as coisas, né, e pra você ter uma, não sei se empatia, mas você entender melhor pelo ponto de vista de um personagem, de um soldado que tá ali vivendo o momento. O quinto episódio da série chama Encruzilhada, do Crossroad, que o Anderson já comentou, e é o único episódio, é o episódio dirigido pelo Tom Hanks, né, da série, né. Pra muitos esse é o episódio da série. E sim, e cara, ele trata lá com o Winters, né, que ele vai ser promovido, né, ele vira um executivo do batalhão tal, e ele vai tratar... Ele tem uma batalha, né, ele tem um flashback, não é esse episódio que tem um flashback? Sim, é baseado nele fazendo o relatório dele, né? Exatamente, é tudo baseado nas lembranças dele. É isso mesmo. Pra escrever o relatório. Que aí sim a gente tem um episódio que é focado no personagem principal, vamos dizer assim, né, do Richard Winters. Que episódio, hein? Isso é muito bom, cara. Esse episódio faz todo sentido, ele está na lista entre os melhores justamente por isso, porque ele mostra principalmente a maior consequência da guerra, que é a cena onde ele aparece matando um soldado inimigo, e isso vai reverberando pro restante da série, que ele se pega na situação onde ele matou um jovem desarmado e não sabe o que poderia ser. De repente aquele não era uma pessoa má, porque muitos ali... O grande problema das guerras pra mim é isso. As guerras são causadas por pessoas que estão em posição de poder, e onde quem vai morrer são aqueles que estão na base da pirâmide. Aqueles do topo da pirâmide não tiveram problemas com a guerra, sabe? Aí você vai ver, general que morreu, o Hitler se matou e tal, mas percebe, o Hitler, ele se matou, mas não foi punido. Ele pegou a saída fácil pra ele. Ele não sofreu como os outros sofreram, como aqueles que estavam no campo de batalha sofreram. Claro, a guerra também tem que ser sempre dita. É muito fácil falar, bonzinhos e malvados. É preciso tomar um certo cuidado, exceto quando você tá falando de nazistas. Aí não tem meio termo, sabe? Eles são os caras ruins da parada e ponto. Mas o problema é que os nazistas eram muito mais aqueles oficiais de médio pra alto escalão do que aqueles soldados que estavam no campo de batalha. Sim. Ainda que houvessem nazistas por ali, obviamente. Tinha toda a questão. Esse é um episódio que trata também muito disso, do personagem do Richard Winters entender, não entender o outro lado, mas pensar, pô, ele é um garoto que nem um monte de garoto que eu tenho aqui na companhia E, né? E é um episódio preparativo pro sexto episódio, que é o Bastogne, né? Que é a batalha. É uma das grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial, né? Acho que é uma das maiores batalhas das Ardenas, né? É. O sexto episódio, né, que chama Bastogne, ele tem esse foco, né, da batalha de Bastogne, e é engraçado que ele vai ter um foco principal no médico, né, no Eugene Roy. Esse é um dos que eu mais gostei, cara. Esse episódio focando no médico, cara, é muito bom, mostrando toda essa... Porque ele não é um médico formado, ele é um cara que foi escolhido lá pra ser um médico, sabe? Então, tipo, tudo, ele procurando os materiais pra tentar cuidar dos caras, ele tem que ser um ponto forte dentro da companhia, porque toda hora estão chamando ele, sabe? E ele não pode desistir, sabe? Mano, é muito interessante. Esse é o ponto, né, cara? Ele não é médico, tanto é que os kits médicos eram basicamente... O Vinícius deve saber melhor, mas era um composto à base de enxofre ali, se eu não me engano. Sulfa, devia ser enxofre, mas tinha morfina. Então, mas é um composto misturado, né? Que é sulfa, tem enxofre, deve ter outras coisas junto. Que é basicamente jogar aquilo na ferida e atar aquilo pra tentar conter o sangramento. Mas o que o Everton falou é o seguinte: o médico tá lá pra cuidar dos outros. Quem tá lá pra cuidar dele? Não, e... Chega uma hora que ele entra num colapso nervoso, ele não consegue se mexer. Apesar de todo o frio que tava acontecendo, o cara tava sem cobertor, tava sem nada, ele tava sentado num buraco, absorto em pensamentos, perdido. E esse episódio, você comentou uma coisa muito importante, que é o frio, né? Exatamente, as condições climáticas que os caras estavam, e ele também
também tendo que meio que ir atrás disso, e ele indo atrás das botas pra um soldado, porque ele falou, mano, você não pode ficar com o pé sem nada, cara. Eu não anotei um número, infelizmente, devia ter anotado, mas toda aquela construção de neve é papel picado, né? Então a quantidade de papel picado que eles utilizaram pra fazer aquela reconstrução é um negócio gigantesco, né? Você pode imaginar, quando você assiste ali a série, você vê que o negócio, assim, tá muito bem feito, né? Então é papel picado em sua maioria, aquela neve fake que é apresentada na série. E tem uma coisa legal nesse episódio também, que é uma relação, não de amizade, mas uma pequena relação que ele tem com uma enfermeira, né? Uma enfermeira belga lá em Bastogne. Que certamente daria alguma coisa, se dependesse dele, daria alguma coisa a mais. Ou então alguém pode, ou algum diretor ou um criador de história pode pegar uma pequena parte dessa, que não é o caso do Band of Brothers, porque não é a ideia, e fazer um filme todo baseado numa história de amor ali dos personagens daquela batalha, né? Se bem que é um final trágico, né? É muito trágico quando ele consegue recobrar um pouco da consciência do trabalho dele ali, e aí ele volta pra conversar com ela e descobre que os nazistas bombardearam o local onde a mulher ficava. Então, ele acha só aquele pano que ela usava na cabeça pra amarrar o cabelo. Então, E depois ele usa o pano pra atar um ferimento do cara, porque ele fala, mano, isso daqui não é lembrança, isso daqui é material, cara, porque eu tenho que ajudar esse cara, mano. Ele aprende isso com ela quando ela tá fazendo um kit pra ele levar, e ela dá aqui tem pedaço de roupa, ele falou pra fazer atadura, a gente não tem material próprio, vai com o que tem, ou seja, funciona também como uma forma de homenagem, né? Cara, esse episódio é muito bom, cara. Sim, cara, engraçado, bem, a gente vai ficar falando que o episódio é muito bom, porque realmente todos os episódios são muito bons. Todos são muito bons, mas esse eu gosto pra caramba, sabe? Esse eu assisti e falei, mano, isso aí foi demais, cara. Sim, porque depois que eu falei, depois a gente tem o primeiro episódio que é muito bom, mas é um episódio introdutório. A partir daí, o Anderson comentou, tiro, porrada, bomba, drama e grandiosidade pra todos os episódios, né? O próximo episódio o sétimo episódio da série chama Ponto de Ruptura, e a companhia Easy, ela vai lutar ela tá lutando perto da Bélgica, né, numa cidade chamada Foy. E ele é bem focado, tem dois personagens, né? Primeiro tem um primeiro-tenente, o Norman Dink, que é um cara que vem meio que substituir, né? Ele acaba assumindo a companhia Easy naquela batalha, então esse capítulo vai lidar muito com a quebra. A gente falou do choque do personagem anterior, então acontece também aqui com o Dick, mas ele é o cara que tem que liderar, né? Então eles vão tratar. O problema é o cara que é colocado porque tem contato, sabe? Não porque ele é um cara especialista ou um cara que foi treinado, sabe? Ele tem contatos, por isso que ele tinha um cargo alto. E quando chegou na hora do vamos ver, não é ele que os caras vão atender, sabe? Sim. E, cara, é um episódio também que tem uma grande batalha e a batalha dele é bem legal, tem um grande tempo de batalha. Aí que volta aquele personagem que a gente comentou, o Ronald Spears, né? O primeiro tenente. Porque são, na verdade, um dos personagens principais desse episódio é o Lipton, né? O Sargento Lipton. Sim, que narra, né? Que é o cara que realmente os caras atendiam, que ele tava lá pra companhia, ele tava lá pra ver se os caras estavam bem, ele que coordenava bem os caras, não o Tenente Dick, sabe? Mano, e o Lipton também... O Spears falou pra ele no final. Falou, eles já têm um líder. Aí o Lipton fica meio assim, você não sabe do que eu tô falando, né? Ele é de você. É tenente, que é quando ele é promovido, né? É um dos meus preferidos também, o Lipton, cara. Como, assim, na série de personagem, assim, levando em consideração a série, né, tal, eu acho muito legal também essa abordagem dele. E depois chega a parte do Spears também, que é um cara que, apesar dos caras da própria companhia ter medo dele, não, ele é um cara que tá lá pra servir e realmente ele é bem treinado, bem focado, sabe? É um bom líder, isso que é muito interessante. Ele é um bom líder em batalha. Exatamente. O Inter chega a falar isso no momento, que na parte tática, ele é um dos melhores que tem, mas o que os homens precisavam ali era muito mais apoio moral, emocional do que tático propriamente, e esse era o papel do Lipton ali. Então uma coisa curiosa desse episódio, não desse episódio, mas da história. Apesar do primeiro tenente Norman Dick ter tido esse colapso nervoso aí, não ter conseguido comandar... Ele era um cagão, vamos falar o termo correto. Ele tudo que caía na mão dele, eu vou ligar pra fulano pra ver se eu posso fazer. Cara, você era o responsável, a decisão era sua. E quando tava na batalha, ele é aquele militar almofadinha que achava que não ia precisar entrar em combate, quando precisou entrar, deu merda, né? E isso é fato, é relatado como verdade, que ele realmente teve esse problema. Isso aconteceu, apesar de ser uma dramatização, isso aí é bem baseado no que aconteceu. Ele é o segundo almofadinha mais alto, porque o primeiro nem pra guerra vai. É verdade, tem isso, né?
Mas o primeiro-tenente Normandy, que ele participou sim de outras batalhas em que ele não teve esse medo todo, e ele foi super condecorado, tal. Ele foi um cara que teve uma boa participação militar posterior, apesar do relato e do conhecimento que eu ter tido dele foi desse episódio, então não vou ficar... Mas naquele momento ele se comportou desse jeito, sim, a história não vai ser mudada. Não, sim, exatamente, eu digo que só por conhecimento, né, às vezes a pessoa vai ficar, nossa, esse aí, tadinho, esse aí nunca mais voltou pro exército, não, ele teve ainda seu momento de glória, vamos dizer assim, pós essa batalha. O outro personagem desse episódio que é muito interessante a história, que também o nome do ponto de ruptura, né, que é o Buck, né, que ele também é acho que ele era tenente, né, ou não, sargento ou tenente, acho que era sargento, ele era sargento Buck, que eu esqueci o ator que faz, cara, é um ator também que você já viu a cara dele. É o Neil McDonough. Esse mesmo, cara. E é muito interessante também, que ele é um cara que se feriu na Holanda, tal, ficou no hospital e voltou, e o pessoal já falava, ele tá meio mudado, né, cara, porque realmente o cara muda, sabe, o cara se machucou, ficou lá no hospital e tal, tanto que o Garner, que é um outro soldado lá, ele fala, mano, vocês não têm ideia, lá no hospital também é uma bosta, sabe, você fica lá perdido, pensando nos seus companheiros, tal, também. E quando ele vê esse próprio Garner e outros soldados perdendo as pernas lá, cara, naquela cena fantástica, aquele close dele soltando o capacete, Cara, toda a sequência que eles estão lá na floresta é muito foda, cara. É um negócio absurdo. Eles não podem fazer barulho, se eles fazem barulho, tudo começa a explodir em volta, eles têm que correr. Nossa, mano, esse episódio ele é animal também. Um dos personagens que perde a perna é o Guarneri, né, que os caras ele ficou fazendo brincadeira com o nome dele. Que é o grande piadista do grupo. Que é o Frank John Hughes. Ele é um dos personagens, assim, recorrentes. Ele tá desde o primeiro episódio aparecendo ali em todas as batalhas, ali como um cara importante na Companhia E. Por isso também que é tão sentida, né, quando ele tem esse problema, né, tem essa amputação, esse problema na guerra, esse ferimento, né. O oitavo episódio é a última patrulha e eles se passam lá em Ragnar e a Easy Company, ela recebe um segundo tenente substituto lá, o Jones, e também ele vai lidar com uma missão que eles têm que fazer uma excursão noturna por um rio pra obter prisioneiros alemães pra interrogatório, né, pra saber localização e táticas de guerra e tal. E também é um episódio legal que o Capitão Winters acaba sendo promovido a Major, né, que nem eu comentando que ele era o Major Winters aqui, que de fato ele recebe essa honraria. Também é um episódio bem legal, essa cena da incursão noturna, né, toda essa missão quase tática. E tem o Webster, né, cara, que é um soldado veterano que tava com eles no dia D, só que eles tomou um tiro, saiu, ficou afastado e tal, e não tava junto com eles em Bastogne, né, que é onde foi mais crítica a situação pra Companhia Easy, e quando ele chega de volta, os caras meio que falam assim, mano, você não tava com a gente no pior momento, sabe? Sim, e o Johnny, se eu não me engano, é o Colin Hanks, filho do Tom Hanks. Exatamente, é ele, não é? É o Colin Hanks, filho do Tom Hanks. É onde ele aparece no filme. No filme não, nessa série, né? E é nesse episódio onde o capitão, agora Major Winters, que a missão, em teoria, era pra resgatar soldados alemães pra tomá-los como prisioneiros. Só que ele dá uma ordem pra não trazer nenhum prisioneiro, né? Ele deixa bem explícito ali que não é pra trazer nenhum prisioneiro vivo pro lado de cá do rio. No primeiro momento, eles queriam realmente trazer os prisioneiros, né? Mas depois, com o decorrer da batalha lá, eles falaram, puta, esquece, não vai dar. Ele até fala, da segunda patrulha, ele fala, mete o migué mesmo, fala, mano, vocês não vão, a gente faz um relatório aqui, vocês não vão fazer, velho, a segunda patrulha, porque eu não vou perder mais ninguém pra nada, sabe? Mas é legal esse personagem, por exemplo, esse personagem do segundo tenente, o Jones, do filho do Tom Hanks, é bem legal porque é bem aquela questão do cara que chega como um substituto e jovem e animado pra participar de uma batalha. Não é bem substituto, ele é um cara que ele é formado, né? Ele é formado na academia e tal. Só que ele é formado em West Point, na Virgínia, onde são formados grandes partes dos militares, mas é muito mais uma cadeia de comando. Quem é formado lá é muito mais uma cadeia de comando. Sim. A equipe Easy, a Companhia Easy, ela foi formada pra ir pro front. Então tanto é que ele é meio assim, mal recebido no começo ali, tem aquela suspeita pra cima dele, etc. Coisa de que fala muito também quando a gente vê que aquele relacionamento entre trabalhador e patrão, sabe?
sempre dá pra desconfiar da pessoa. Sim. E é bem legal ver ele participando, né? É um personagem que você também acaba vendo um pouco do ponto de vista dele se inserindo ali dentro daqueles personagens que estão na guerra há tanto tempo, né? Já participaram de várias batalhas anteriores. Principalmente porque ele não foi um cuzão, né, cara? Sim, ele não foi medroso, não. Ele participou ativamente, né, da batalha ali, da incursão e de todos os acontecimentos desse episódio, mais especificamente. E é interessante pra mostrar também essa questão de como iam perdendo também os comandos, né? Porque ele participa dessa patrulha e ele já é promovido, tá ligado? Porque realmente devia estar faltando gente, né? Sim, com certeza. E pra mostrar também que sem o pai, o Colin Hanks não consegue muita coisa. Cara, sinceramente, eu nunca vi. Eu tava lendo a série, aí eu fui ler, pô, tem um Colin Hanks, o filho do Tom Hanks, tal, participa desse episódio, mas eu não tenho a mínima ideia de qualquer outra produção que ele participou. Então, ele é isso, ele é conhecido por ser o filho do Tom Hanks. Então, tipo, não que ele mande mal, ele não manda mal na série, mas também mas... tipo, eu não lembro dele ter feito alguma outra coisa. Então, ele fez Fargo, a série de TV, Dexter, ele chegou a aparecer e tal, mas eu acho que isso pra ele é muito mais um fardo do que propriamente a gente ficar só fazendo piada. Sei lá, imagina, o cara quer fazer alguma coisa e todo mundo, porra, é o filho do Tom Hanks, sabe? Deve ser chato pra caralho, pra falar a verdade. É verdade. Você tem essa sombra em cima de você, assim. Para vários atores isso acontece, né? Tem uns que lidam bem, tem outros que não lidam tão bem com isso. Quando a gente chega no episódio, talvez seja um episódio também que não tem tanta batalha, mas ele é tão pesado que ele equivale a... Talvez seja mais pesado que qualquer tipo de amputação, ferimento ou bomba que aconteceu nos episódios anteriores. Que é um episódio que é... Pra cacete, velho. Que é um episódio chamado Porque Lutamos, onde os homens da companhia E, né? Eles acabam achando... Eles chegam na Alemanha. Eles chegam na Alemanha. É um episódio que começa com um violino, né? Com os alemães tocando lá violino na cidade. É meio que a guerra tá se encaminhando pro final, né? A guerra tá se encaminhando pro final. E no começo do episódio eles falam que o Hitler... ali já é abril de 45, né? Já não, tá na verdade não é no começo do episódio. No começo do episódio ele é meio que ele vai mostrar depois o que aconteceu antes, sabe? Que a cena você chega no final, é o começo do episódio, sabe? Sim. E ele é focado no Capitão Nixon, que ele perdeu uma equipe de paraquedistas, então ele foi rebaixado ali. Então tá mostrando todo aquele sofrimento dele tendo que lidar com perda de homens e ele afundando no alcoolismo mais uma vez, que ao longo da série é subentendido que ele tem problemas com o alcoolismo. E aí a Companhia Easy finalmente chega à Alemanha e eles chegam direto no campo de Landsberg, que era um dos muitos campos de concentração montado pelos nazistas para manter judeus, ciganos e outros povos, outras minorias ali. Isso você comentou, só pra não passar, o Lewis Nixon também um personagem bem destacado durante a série, né? Um personagem muito próximo. Ele é o braço direito do Winters, né? Que ele é amigo do Winters, é o braço direito tanto na questão militar e de trabalho ali, da guerra, como realmente um laço de amizade que ele cria com o Winters e ele é vivido por um amigo, é literalmente um amigo do cara, tá ligado? Eu acho muito interessante esse capítulo porque o início dele, ele mostra muito essa questão dos caras lá, eles meio questionando, pô, mano, eu tô cansado daqui já, por que a gente tá nessa guerra, sabe? Aí tem uma parte que o cara tá lendo o jornal e falando, aqui tá falando porque a gente tá na guerra. O Tom Hardy. O Tom Hardy. Aqui tá falando que são porque os alemães são maus, sabe? Só, tipo, aí o cara, os alemães são maus, ok, né? O George Luz, é um personagem que eu gosto bastante. Aí ele, jura? Você teve que ler um artigo pra ver que os alemães são maus, sabe? E isso, eles, tipo, meio que falando, mas eles ainda não tinham visto o campo de concentração, tá ligado? Exato, é isso que quebra muito, sabe? E pra você pensar, né? Ele fala isso, aí a cena seguinte são ele chegando na cerca e ele vendo aquele monte de gente, praticamente à beira da morte, cara. Tanto que eles ficam sem reação. Quando ele vai avisar pro Winters, né? Fala assim, que a gente achou uma coisa que você tem que ver. Ele falou, mas o quê? Combatentes? Os caras tão o quê? Guerrilha? Os caras tão... Não, você tem que ver, é só vendo. E você tem que pensar que isso é no final da guerra, né? Então, os americanos e os aliados lutaram a guerra inteira sem saber de coisas como essa, né? E a cena inteira é muito bem montada, porque triste. Os caras estão eles estão lá na floresta, uma equipe lá fazendo uma ronda na floresta e tal. E é muito bem feito quando eles chegam assim na clareira, olham
Aí você já nota, você já saca o que é, né, cara? E quando o cara volta, fala pro Winters ir lá, e quando chega todo mundo, nossa, mano, ia arrebentar, velho. Não, se a pessoa assistir esse episódio, principalmente essa sequência final, e não sentir absolutamente nada, pode enterrar, que a pessoa não tem um pingo de humanidade, não tem coração, não tem nada que preste. Pode enterrar essa pessoa, porque esse é o episódio que eu mais triste. Gosto da série, cara. Cara, ele é um dos meus favoritos também, com certeza, cara. E pra piorar, como tudo pode piorar se tratando de guerra, logo depois eles descobrirem, eles precisam reportar isso pros generais, né, pros superiores. O Winters fala que semanas antes os soviéticos acharam um campo 10 vezes maior. E a série não precisa se dar o trabalho de falar que foi o campo, que a gente sabe qual é. Sim, cara. Sabe? E principalmente quando ele fala um campo com câmaras de gás e fornos, a cara que o Capitão Lewis faz é basicamente a cara de todo mundo, sabe? Falar assim, o inferno parece que não tem fim. Cara, tem um personagem bem legal nesse episódio. Esse episódio arrebenta com todo mundo, cara. Cara, puta, eu esqueci o nome dele. Que é um soldado. O Leibot, que ele faz a tradução, né? Sim. Então, mano, pra você ver de novo, o cara passou por N, viu amigos morrendo, gente tomando tiro, batalha, chuva, neve, fome. O que derrotou ele foi dar aquela notícia pra aquelas pessoas. Ver a situação em que aquelas pessoas estavam. Duas situações, né? Porque ele é judeu. Ross McCall. E ele tem que dar a notícia pra eles, porque eles falaram assim, mano, vocês não podem dar comida direto pra eles, vocês têm que manter eles, pra gente fazer alguma coisa aqui organizada, porque senão eles vão morrer, cara. E ele tem que dar a notícia pros caras voltarem lá pro campo pra poder organizar, cara, e o cara desaba depois, mano, é uma cena muito pesada. Sim, cara, você sente tudo que o personagem, né, o soldado tá sentindo, ele encontrar, depois tem que dar a notícia de que eles não vão ser ajudados, não que eles não vão ser ajudados, né, mas que eles têm que voltar pra aquele lugar que eles estavam naquela situação, e todo o acontecimento do episódio, você vê como os soldados americanos, né, os soldados que chegam ali estão, tipo, abismados com aquilo, e essa construção do episódio, mesmo como o Anderson comentou, que eles estão conversando, que tem o personagem Tom Hardy falando por que a gente luta na guerra, o título do episódio, quando você chegar no final, você consegue entender exatamente por que a guerra aconteceu e por que aquelas pessoas estão lutando, né. Bem, final da série, 10º episódio, episódio chamado Pontos, que... Bem, é um episódio de fechamento, né, é um episódio ali que eles vão até o Ninho da Águia, que era um refúgio, né, do Hitler na Segunda Guerra Mundial, e ele não era na Alemanha, era Áustria? Áustria. É Áustria, né? Ali lá na Áustria. E é aquele episódio de finalização da história, né, meu? De realmente de ligar os pontos. Apesar de ter não ter uma parcela ainda de encerramento da guerra, né? Porque é um capítulo bem focado no Winters, né? No Major Winters. Eles vão até o Ninho da Águia. Aí tem a finalização, vamos dizer assim, que tem um fechamento da questão nazista, mas depois tem o front da Ásia, né? Que é o que é relatado no The Pacific, né? Por exemplo. Se não me engano, é isso, né? Que é a história da série conta. E a guerra no Oriente, né? E, bem, tem esse fechamento dessa minissérie. O que vocês acham desse 10º episódio? Vocês gostam do 10º episódio? Fecha bem a série. Mas um episódio bem emocionante, né? Ele é o paralelo do primeiro, né? Sim. Enquanto o primeiro, ele é acrescente, o preparatório pra tudo que a gente vai assistir, esse já é o episódio contrário. Ele é o da descida. Já a guerra termina oficialmente. A série nem cita isso, mas o Japão se rendeu. A série cita o Japão, mas não cita as bombas atômicas exatamente. Não cita as bombas atômicas. Mas no final eles citam que o Japão se rendeu, né? Só fala que o Japão se rendeu, exatamente. Sim. E é o episódio que vai preparando o terreno pra gente sair de toda essa jornada que aconteceu ali. E também é o episódio onde são revelados os nomes dos veteranos que prestavam os depoimentos no começo dos episódios. Sabe, bem emocionante os depoimentos finais deles, né? Tipo, de lembranças, de como a guerra afetou eles, das lembranças que eles tinham. E, querendo ou não, quando você tá assistindo assim, principalmente nesse esquema de maratona que a gente fez pra assistir pro podcast, é bem emocionante, né? Se você lembra da trajetória ali, de a gente ter assistido os episódios, imagine de quem tá lembrando a trajetória de ter vivido a situação. E esse episódio eu acho muito interessante, falando propriamente do episódio, né, as atitudes do Winters em, tipo, mano, os caras que
tava com ele desde o começo, ele foi tirando da frente das batalhas, né? Tipo, você vai pra Paris fazer tal coisa, você vai ser guia de não sei o que, cara. Eu não vou deixar você mais ir pra batalha, sabe? Pra nada, perto disso. E a cena que eu acho muito interessante é a do general nazista lá, falando, e o cara traduzindo e focando no Winters, e o Winters pensando, mano, eu falaria as mesmas coisas, eu acho, tá ligado? Não é tipo, a guerra é realmente isso. Tanto que a parte do Band of Brothers, até que é o cara até que fala, sabe? É muito interessante isso, cara. E tem também uma cena que é muito boa, que acho que talvez uma das mais famosas, que é nós saudamos o posto, não o homem, né? Que o Major Winters fala pro Capitão Sobel, que o David Schwimmer faz, que ele aparece lá e tal. O David Schwimmer aparece nesse final e também aparece na metade da série, nos episódios, assim, tem uma hora que ele aparece também, né? Sim, que ele passa assim, o cara que tá com ele faz a saudação lá pro Winters, né? E o Capitão Sobel não faz. Aí o Major Winters fala, cara, nós saudamos o posto, não o homem, sabe? É muito interessante, cara. Sim, cara, bem legal, bem legal. É um bom fechamento pra personagens, principalmente os que eles destacaram mais. Você tem uma boa noção histórica ali dos acontecimentos ali. Não é um episódio que ele se presta... Ele vai mostrando períodos de acontecimentos ali que foram bem rápidos, né? Foram questões de meses de diferença ali, mas ele foca bem nesse fechamento da história que eles estavam contando da companhia aí, desses personagens que ele apresentaram dele lá do primeiro episódio. E isso de trazer o Sobel, trazer os personagens recorrentes ali, que foram aparecendo em picadas durante a série, é um fechamento bem interessante, né? Porque é o personagem que foi em foco no primeiro episódio e é o que vai meio que fechar a história desses personagens, pra você entender onde cada um chegou, né? O Winters lá, que era um cara que era subordinado a ele até ele virar um major, né? Então o cara é bem acima dele no final da série. Bem, eu acho que... Bem, vocês mais ou menos falaram os episódios favoritos, né? Anderson é Crossroads? É isso? Você tinha comentado, né? Não é Crossroads? Então, acabei de falar, o episódio 9. É mesmo. Why We Fight, ou Porque Lutamos. Esse episódio é absurdo. Cara, pra mim também, é o melhor episódio da série, assim... É o meu favorito. De novo, eu acho o 5º episódio uma aula. Ele é perfeito. Mas o que me mexe mais, o que toda vez que eu assisto me derruba, é o 9º episódio. Tá, ok, entendi. O seu favorito é o 9º episódio. Não necessariamente é o melhor. Sim. É igual quem torce pra futebol. A pessoa é apaixonada pro time do bairro e o time não ganha nunca. Mas ela é torcida, sabe? Dá pra entender mais ou menos como funciona. Eu acho até o 9 o melhor, tá ligado? Mas o meu favorito é o 6. É o Bastões do Médico, cara. Cara, eu fico com o episódio 9 também. Eu acho que é o que, tipo, me emocionou mais, assim. E ele traz uma carga muito intensa de tudo que você tinha vivido nos episódios. E ele reverte isso de uma maneira que você fala, puta, tem coisa que pode ser muito pior do que a gente tava mostrando aqui de fronte de batalha. E é o que o episódio 9 faz. Mas eu acho que, assim, tem um episódio que o episódio 4, que é o de substituições, que é o que é focado no Bull, em termos de batalha, assim, pra mim é o melhor episódio da série, que eu acho ele incrível, assim, muito foda. Então, e de novo, o que o episódio 9 também tem de especial, que aí, infelizmente, é o contexto que tá voltando e tem gente que não entende o que aconteceu e acha que é normal você fazer o que os nazistas fizeram. E tem gente que prega a favor daquilo de novo, sabe? Esse episódio, ele ao mesmo tempo que me deixa triste, ele também me deixa muito irritado, muito puto. E tem que deixar, né? Com certeza. Espero que esse seja um sentimento que todo mundo que assista tenha. E, cara, eu acho que vale muito a pena. Se você, ouvinte, por acaso, escutou esse episódio até aqui, tomou alguns spoilers, põe spoilers da Segunda Guerra Mundial. Então, uau, não é bem spoiler, né? Então, assista, porque a experiência de Band of Brothers é um negócio, assim, impactante, é um negócio que, se você é fã de séries de TV, fã de cinema, fã de produção audiovisual, e se você gosta do tema, né, de Segunda Guerra Mundial, assista, cara, vale muito a pena, vai te fazer pensar, vai te divertir de uma maneira de entretenimento, né, uma produção de série para as pessoas pararem na frente da TV e assistirem, mas também refletirem. Não vai entreter. Exatamente, entreter. E é isso, cara. Vai fazer refletir, né, também. Exatamente, vai te fazer refletir, pensar e entender não só o cenário da Segunda Guerra Mundial, mas também muita coisa do que acontece até hoje em dia. É que, etimologicamente falando, ele vai te entender porque você vai ficar grudado, você vai ficar preso com o que tá acontecendo ali. Você não vai se divertir. Isso é uma verdade nua e crua, porque a guerra não é nada divertida. Não, é divertida, apesar de ser um tema, assim, de fascínio de muitas pessoas, não só... Essa é a palavra perfeita, ela fascina. Pelos piores motivos possíveis, a guerra fascina. Não é à toa que
que todo ano, vira e mexe ano, saem grandes filmes de guerra que fazem grandes bilheterias, são aclamados pela crítica, porque realmente quando o filme de guerra ou uma produção de guerra é bem feita, a sensação de choque e de você entender que aquilo é real é muito impactante, né? O deslumbramento, né? Sendo positivo ou negativo, a pessoa fica deslumbrada com a guerra. Então, uma coisa que a gente não comentou, mas é bom deixar claro, ela é visualmente chocante, cara. Ah, sim, isso é verdade. Isso é bem colocado, Everton. Ela é visualmente chocante, tem muita cena de membro amputado, de explosão, de gente com tiro, de violência gráfica mesmo, que se você é sensível e nunca assistiu a série, eu recomendo que não assista, continue sem assistir. Mas, se você quiser enfrentar, ter coragem, bem diferente do Dick lá naquele episódio, né, e encarar, assistir a série, eu tenho certeza que vai ser uma experiência que vai ficar guardada pra você. Bem, é isso, né? Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente assistiu. Vale qualquer coisa, quem quer começar? Eu vou aproveitar o término do último episódio e linkar uma outra produção relacionada, que é o documentário Easy Company, Uma História de Coragem, também disponível no HBO Max, ou o título em inglês é We Stand Alone Together, que é um documentário de pouco mais de 2 horas ali, onde você tem entrevistas e imagens inéditas daquele local, justamente dos veteranos que aparecem nos começos dos episódios da série. Eu acho que tem um pouco mais de 1h30, é um complemento bem legal, mostrando diversos fatos históricos, novos depoimentos, cenas nunca antes ditas até então, né? Filmagens históricas que nunca tinham aparecido antes de aparecerem nessa produção. Acredito que vale bastante a pena para complementar o que a gente acabou de ver nesse grande filme de 12 horas, de quase 12 horas de duração. E a segunda dica é um documentário que no Brasil recebeu o título O Mundo em Guerra, em inglês é The World at War, produzido pela TV britânica e ele passou entre 31 de outubro de 73 a 8 de maio de 74, que também é um documentário sobre a Segunda Guerra. São 26 episódios, totalizando aí quase 23 horas de conteúdo só sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu já tinha visto algum desses episódios no colégio e uns anos atrás eu fui buscar a série toda. É um documentário, obviamente, e cada episódio fala de um tema específico, com filmagens inéditas, cenas, depoimentos de soldados de outros países. Ela é narrada pelo Laurence Olivier, que talvez tenha sido um dos maiores atores de todos os tempos, porque o cara tem Oscar, tem BAFTA, tem Tony, o cara tem tudo quanto é prêmio, e pra época foi a maior produção já vista na TV inglesa, custando 900 mil libras. A gente tá falando de uma série de 1970, isso é dinheiro pra cacete até hoje. Então é um produto que eu recomendo pra quem, de novo, tem esse fascínio pela guerra, especialmente a segunda, como é o meu caso, e que quer ver um conteúdo extremamente acadêmico. Esse aqui o foco é acadêmico, de fato. Então ele é um pouco mais forte, sim. Ele não mostra batalhas, obviamente, mas ele mostra muito dos pormenores da guerra também. Everton? O que eu vou falar é um outro tipo de guerra, sem ser a Segunda Guerra Mundial, né? É um livro que eu terminei de ler, que é o Arqueiro, do Bernard Cornwell. E o Bernard Cornwell, ele é o cara de escrever romance inspirado em guerras medievais e tal. E o Arqueiro, ela se passa na Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, e conta a história do Thomas, que é um arqueiro inglês, onde ele tem a vila dele lá invadida quando ele tem 18 anos, e na vila dele tinha a lança de São Jorge. E a história é muito legal, o livro é muito bom, depois mostra a evolução dele dentro do exército inglês e tal. É uma trilogia, né? É uma trilogia, assim. Eu li só o primeiro e eu já me encantei, sabe? O Bernard Cornwell, ele descreve batalhas medievais assim de uma maneira impressionante, cara. Imersivo de uma maneira fantástica, sabe? É um autor que eu recomendo muito que as pessoas leiam, porque realmente o cara é muito bom, sabe? Se for pra falar outro livro dele que eu gosto muito, é o Azincourt, que fala exatamente da batalha de mesmo nome, que também o personagem principal é um arqueiro britânico lutando contra as forças francesas ali. E realmente, ele é uma máquina de escrever esses livros de batalhas medievais e tal. Outro livro dele que eu acho fenomenal é o Stonehenge, que ele pega uma lenda meio tribal ali da criação das pedras, né, de Stonehenge, como elas foram parar naquele local, e ele cria toda uma história de traição e luta em torno daquela mitologia ali. É bem legal, cara. Ele é um autor que eu recomendo bastante. Ele escreve
sabe muito, né? Tem livro pra cacete e continua saindo, né? Isso Um que eu sou louco pra ler, mas eu não tive a chance ainda, que são os do Sharp, que é um soldado lá do século XIX, eu acho, se eu não me engano. Ele falando várias batalhas dele ao longo. Mas aí você tem uma série com mais de 20 livros. E isso aí eu acho que vai demorar um pouquinho mais pra eu ler. É muito livro, tem bastante livro mesmo. É um autor que sempre falam muito bem. Aliás, eu comprei esse livro e não li. Seu herege, dando spoiler do terceiro título. É basicamente isso. Mas o que eu vou comentar eu vou recomendar um filme na Netflix que chama Tempo de Caça, um filme sul-coreano que não tem nada a ver com guerra, na verdade. Ele tem arma de fogo, né? Se você quiser fazer uma relação. Que é um filme, assim, um filme de suspense, de ação, e tem até um pouquinho de distopia ali, porque é uma Coreia do Sul reimaginada, assim, que tá numa crise econômica muito grande. E basicamente são 3 jovens, né, que decidem fazer um super assalto, assim, eles vão fazer um assalto num cassino, né, e pra poder fugir e viver lá num paraíso tropical, vamos dizer assim, né. E o que acontece é que o assalto até que dá certo, mas eles assaltaram as pessoas erradas, é bem aquela questão, e tem um caçador, um cara lá, um assassino que vai atrás deles durante o filme, eles têm que sobreviver. Mas é um filme, cara, bem interessante, assim, é mais uma leva, assim, de cinema sul-coreano que me agrada, que tem uma estética legal, é um filme de suspense interessante, tem boas cenas de tiroteio e também tem uma questão de tensão que é muito bem feita. Eu acho que vale a pena você conferir, tá lá no catálogo da Netflix, aparece lá como original Netflix e tal, muitas vezes não é original Netflix, o filme estreou lá no Festival de Berlim, depois ele só não foi pro cinema porque realmente teve na pandemia, então os critérios de seleção aqui pra sair no cinema devem estar bem, assim, blockbuster, né, não deve sair qualquer filme. Ainda tem, né, ela tá aí ainda. É verdade. Apesar de muitos acharem que não, mas ela tá aí ainda. Teve os adiamentos por conta da pandemia, agora eles não estão adiando tanto mais, mas não tá saindo todos os filmes no cinema, né, mesmo porque não são todos os cinemas que estão abertos. Mas vale a pena, tá lá na catálogo do Netflix, Tempo de Caça, ou Time to Hunt, é a minha recomendação desse episódio, que eu espero que você tenha gostado, ouvinte. Nós gostamos muito de gravar. Se você quiser comentar com a gente, se você já assistiu o Band of Brothers, se você gosta de Band of Brothers, qual é o seu episódio favorito, ou qualquer outra coisa que envolva o Sofaverso, universo de cultura pop, ou qualquer outra coisa, você pode falar do seu time de futebol, pode falar. Apesar de que se for um time ruim... é problema de quem torce pro time, não tem nada a ver com isso. Mas bem, a gente tá no Twitter, Sofaverso, Instagram, Sofaverso. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é podcastsofaverso@gmail.com. Quiser conversar com a gente no nosso grupo do Telegram, tem o link de convite aqui no episódio, você será muito bem recebido, vai lá, vale a pena. E se você quiser continuar escutando o podcast, que é o que a gente espera, que você volte pro próximo episódio, toda semana tem episódio novo, entra no site sofaverso.com.br ou procura a gente no seu agregador favorito de podcast. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox, onde você procurar a gente, você vai achar. Muito obrigado por escutar mais esse episódio, até semana que vem, valeu! Falou! Se Xavier e Magneto tivessem se juntado, acho que a guerra tinha acabado mais cedo. Aliás, o Xavier falhou muito, porque o cara nem apareceu e já morreu, cara. Não deu nem tempo de desenvolver os poderes dele. Eu esqueci até de falar dele no episódio, porque ele aparece no mesmo episódio e morre.